Fala rapaziada, se esse título te chamou a atenção desse vídeo, fique até o final que tu vai te surpreender depois de eu ler essa carta. Vamos para a carta. Resolvi escrever essa carta e confesso que foi difícil no início. Pensei muitas vezes e refiz algumas partes, mas a sensação de escrever sobre de si mesmo dá medo, mas ao mesmo tempo é libertador. Desde muito novo ouvi histórias da minha mãe dizendo que eu tinha um chamado para ser pastor. Interessante. Leve em consideração, isso diz ele, que para uma mãe o seu filho sempre é bonito e inteligente, né? Risos. Mas que bom, né? Quem tem uma mãe, agradeça uma verdade. E me contava histórias de milagres, de quando Deus me livrou da morte por causa de um erro médico que quase me tirou a vida. Histórias que quando eu era criança e pessoas mais velhas diziam a ela que Deus havia mandado dizer que o filho dela era um escolhido. Enfim, são muitas histórias. Enquanto eu escrevo, é engraçado. Estou buscando em minhas memórias e chega a dar um frio na barriga lembrar dos jogos de futebol na escola. De fato, isso era muito legal. Da primeira vez que tive que apresentar um trabalho na frente da turma, desesperador, não? Parecia que ia morrer. Lembro das viagens do final de ano, da escola, dos sanduíches e lanches que a minha mãe preparava para levar, porque a grana era curta. Eu me lembro bem disso. Lembro da minha primeira vez que joguei fliperama em um shopping durante um passeio da escola, em outra cidade. Lembro dos primeiros olhares apavorados para uma menina que era a mais bonita da escola. Muito bom. Lembro das brincadeiras até tarde com os amigos da rua e de perder o horário que tinha sido estabelecido e que às vezes gerava mais do que um simples castigos. Risada, ele escreveu. Que coisa linda revisitar essas memórias. De fato, é uma época formidável da nossa vida. Agora me recordo da fase rebelde, onde a minha mãe deve ter pensado em matar aquelas pessoas que diziam que eu era um escolhido. Quanta tristeza e noites sem dormir eu dei a ela como presente. Acho que vou passar rapidinho por essa fase, pois admito que, ao trazer à memória, foram muitas situações caóticas que causei e que me causaram nada muito diferente para quem passa pela fase da adolescência. Passando por essa fase, com 17 anos, resolvi visitar uma igreja a convite de um amigo. E continuei indo, levando alguns amigos, e ali tive experiências que mudariam para sempre a minha vida. Interessante. Era como se todo o vazio que eu sentisse fosse preenchido por algo que eu não entendia. Comecei a transbordar de paz e alegria. Comecei a me aprofundar, a ler a Bíblia, jejuar e frequentar os cultos com muita sede. Era como a minha mãe dizia, esse era o meu lugar. E agora eu estava entendendo. Excelente. Sem dúvida alguma, toda mãe quer ver o filho bem. Não demorou muito e comecei a servir na igreja. À medida que os anos foram passando, ficava mais claro para mim o meu chamado. Então, depois de ter casado aos 18 anos, comecei a vida madura. Meu maior objetivo agora era agradar a Jesus por tudo que Ele tinha feito por mim. Me casei aos 18 anos e comecei a construir uma família. E sem dúvida fazia parte desse passo importante que precisava dar para amadurecer e ter filhos. Enfim, uma nova fase. Estava tudo indo bem. Na igreja, casado, tinha superado a decepção de não ter conseguido ser um jogador de futebol, sonho da maioria dos meninos no Brasil. E agora estava em busca do meu propósito e daquilo que tantas vezes ouvi de pessoas. Você será um pastor. Para isso, Deus te separou. Para isso, decidi me aperfeiçoar, então. Precisava desenvolver habilidades, como falar em públicos, que outrora era um terror para mim. Resolvi fazer teologia, mas para isso precisava do aval do pastor. Fui comunicá-lo que gostaria de me candidatar a ser um seminarista, já que a igreja enviava 1 ou 2 pessoas por ano para a faculdade, custeada pela igreja. Nesse tempo eu estava atuando na igreja como líder de casais, organizando seminários, eventos e tudo que o pastor precisava que fosse feito. O tempo foi passando
E me recordo que no gabinete pastoral ele me falou que acreditava em mim e que possivelmente iria me recomendar para a faculdade de teologia. O que me fez um homem muito feliz. Agora sabia que Deus estava mesmo cumprindo o que a minha mãe falava e que eu estaria realizando o sonho dos meus pais. Enfim, estaria se cumprindo o que fora dito repetidas vezes sobre mim. Tá ficando interessante essa história. Porém, o tempo foi passando e naquele ano o filho do pastor foi selecionado para estudar no seminário e foi enviado. Confesso que fiquei feliz por ele, porque ele estava fora da igreja. Ele tinha voltado a frequentar, mas ao mesmo tempo fiquei questionando Deus em meu coração. É normal, normalmente, dentro das igrejas, o filho do pastor, ele, obviamente, eu estou questionando isso, ele tem a intenção que o seu filho assuma o seu legado. Em oração, chorei e me calei. Continuei lendo, fazendo meu trabalho, mas comecei a ouvir que talvez nada daquilo fosse para mim e que eu deveria me colocar no meu lugar. Mas ardia em meu coração e eu continuei. Não fui estudar, mas percebi que havia me tornado um bom recrutador de pessoas. Onde eu estivesse, falava do amor de Cristo e levava muitas pessoas para a igreja. Eu era muito realizado. Não me conformava em ir à igreja sozinho. Queria ver vidas transformadas. Um belo propósito. Passado por mais um tempo, fui convidado para pregar em uma igreja conhecida e lá me fizeram uma proposta de ajudar aquele local que estava começando e tinha muito trabalho a ser feito. Aceitei o desafio e fui servir a Deus. Pedi a bênção do meu pastor e saí em paz. Um pouco preocupante, é uma mudança. Começa então uma nova etapa, um novo local, muito trabalho, muitos sonhos. Agora mais preparado, já fazia os sermões mais longos, que passavam de 5 minutos. Ele descreve dando risadas. Sei bem como é. Logo percebi que poderia realizar um sonho, fazer a faculdade de teologia. A igreja estava crescendo e depois de pesquisar uma faculdade em outro estado, pedi ao pastor que gostaria de ir. Era um sonho me preparar para um novo momento. Ele, a princípio, apoiou, mas pediu para aguardar. Então, era possível que a igreja me ajudasse nos custos, já que agora eu era casado e tinha outras responsabilidades. Então continuei trabalhando e me dedicando. Mas começamos a ter embates sobre assuntos que eu julgava serem necessários para termos um melhor resultado na igreja. O famoso choque de gerações. Já que ele era mais velho e experiente e eu um jovem e imaturo, naturalmente, pela idade, mas cheio de ideias. Como percebi que as minhas ideias já não pareciam ser bem-vindas, resolvi fazer algo diferente. Tomei coragem e decidi ir embora para São Paulo e fazer a faculdade. Mas, para resumir, os planos mudaram. Quando já estava lá, recebi a notícia de que seria pai. Foi um momento lindo, mas que mudaria os planos, já que agora não teria como estudar, pagar aluguel e ainda ter dinheiro para prover para meu filho. Foi quando decidi voltar para a minha cidade e também para a igreja onde congregava e servia. Mas agora, diz ele, os embates com o pastor aumentaram, ao ponto de um dia ser chamado para uma reunião. E aos gritos me lembro bem de ouvir as fatídicas palavras que ecoaram por anos na minha mente. Eu te expulso daqui. Você não é bem-vindo. Não serve para servir aqui. Lembro de uma frase: você pode continuar frequentando, mas enquanto eu for pastor, você não será permitido servir aqui. Continuei frequentando e me recordo das pessoas me perguntando por que eu não pregava mais. Eu não respondia. Agora desempregado, com um filho quase por vir ao mundo e um sentimento de abandono total invadindo o meu coração. Nesse cenário, depois de alguns meses ouvindo uma voz que dizia: você nunca foi escolhido. Tudo isso era uma mentira. Eles te odeiam. Você é muito novo, isso não é para você. Orei e chorei
em completo desespero. Disse em oração: eu sei que Deus me ama, mas a igreja me odeia. Pois é. Portanto, vou seguir meu caminho e nunca mais colocarei meus pés em uma igreja. Foi um pacto feito em voz alta, em oração, e assim se cumpriu por 20 anos. Nunca mais entrei em uma igreja. Sentia um desprezo profundo por todas elas. Eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas duvidava de todos que diziam ser representantes dele. Muito forte isso. Poderia listar uma série de consequências dessa decisão, muitas perdas, entre elas um casamento de 18 anos, que me levou posteriormente a uma séria depressão, crises de ansiedade, que evoluíram para crises de pânico, que ainda têm resquícios até o dia de hoje. Tive vitórias épicas na vida pessoal, mas também tive derrotas caras e irreversíveis, que quase me custaram a vida. Indo para o fim da carta. Sabe o maior ativo que temos na vida? É o tempo. Eu sei que o que passou não volta mais. Mas decidi fazer as pazes com o passado. Estamos quites. Hoje estou bem e acredite, Ele me resgatou e tem me curado todos os dias e me deu um novo propósito. Depois de ouvir isso, que a gente ouviu anteriormente, muito bom. Que está começando hoje. E que você que está lendo essa carta faz parte desse novo começo. Eu decidi começar uma nova jornada e contar a minha história. Faz parte da continuidade do propósito inicial e do sonho da minha mãe. Não me tornei pastor, mas hoje te convido a se juntar a essa comunidade online. Se inscreva e acompanhe histórias como essa. Sim, já deve ter percebido, mas essa história é real. É um resumo da minha vida. E vim aqui te contar, não acabou. Voltei. E quero te incentivar a você escrever a tua história. Se você conhece alguém que passou ou está passando por uma situação semelhante, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Ou se essa pessoa é você, seja bem-vindo. Esse canal foi feito para você, pensando em você. Eu demorei muito tempo para conseguir falar a respeito disso. Foi muito difícil, acredite. Foram momentos bastante delicados. Mas, porém, agora é um novo começo. E essa data, exatamente a data de hoje, é um dia muito especial que eu gostaria de compartilhar contigo. Dia 1º de novembro. Eu estarei postando esse primeiro vídeo que você está assistindo. E eu vou te pedir um presente para esse recomeço se tu gostou dessa história. Primeiro, inscreva-se no canal. E segundo, se você de fato gostou dessa história, eu quero gerar essa oportunidade para você. Mande a sua carta, escreva ela, envie para nós. Eu vou te deixar no link da descrição desse vídeo um e-mail para que você se comunique comigo, para que eu possa ler essa carta, se assim você quiser, neste canal, nesse espaço. Venha conosco, esse espaço é meu, esse espaço é teu, um espaço que não há julgamento, mas sim acolhimento, com o objetivo de curar a tua vida e te ajudar a se aproximar de Deus novamente.